Lucas capítulo 1, versículo 37. Porque para Deus nada é impossível. Essas foram as palavras ditas pelo anjo Gabriel a uma jovem chamada Maria. Palavras que não foram apenas para ela, mas para mim e para você hoje. Essa não é uma frase de efeito, não é uma ilusão, é uma verdade eterna. Porque quando tudo parece não ter mais saída, Deus ainda tem um caminho. Quantas vezes olhamos para a nossa vida e vemos montanhas intransponíveis, portas fechadas, diagnósticos sem cura, sonhos engavetados, relacionamentos partidos? Quantas vezes ouvimos aquela frase amarga: aceita, não tem mais jeito. Mas Deus não é limitado pela lógica, pelo tempo, pelo dinheiro ou pelo diagnóstico. O que é impossível para nós é natural para Ele. Hoje eu oro a Ti, Deus dos impossíveis, porque existem áreas da minha vida que eu já não sei mais como resolver. Há problemas que me cercam por todos os lados, medos que me paralisam, causas que eu tentei de todas as formas resolver e falhei. Mas eu reconheço, a minha força tem fim, a minha sabedoria tem limite, mas Tu, Senhor, és infinito. Por isso eu Te entrego tudo, as situações que parecem perdidas, as causas que o mundo já descartou, as feridas que ninguém viu, as lágrimas que escondi. Toma em Tuas mãos aquilo que é grande demais para mim, aquilo que eu não posso mover, aquilo que só um milagre pode transformar. Seja uma cura que a medicina não alcança, uma porta que precisa se abrir, um coração que precisa voltar a bater por dentro, um sonho que parece ter morrido. Sopra a vida de novo, Senhor. Tu és o mesmo que abriu o mar para o Teu povo passar. Tu és o mesmo que fez o sol parar no céu, o mesmo que deu filhos a quem era estéril, o mesmo que trouxe à vida quem já estava sepultado. Eu sei que Tu podes, mas mesmo que o milagre ainda não venha, me ensina a confiar. Me ensina a descansar, mesmo quando tudo está escuro. Me ensina a crer, mesmo quando não vejo. Me ensina a esperar, mesmo que pareça que já passou da hora. Porque Tu és o Deus das causas impossíveis. E hoje eu decido colocar a minha causa impossível nas Tuas mãos, porque eu sei que enquanto eu oro, Tu já estás agindo. E mesmo que demore, mesmo que eu não entenda o tempo, mesmo que nada mude por fora agora, eu escolho confiar no Teu caráter, Senhor, porque Tu és bom, Tu és justo, Tu és fiel, e mesmo quando não vejo, Tu estás trabalhando. Eu me recuso a viver apenas pelos meus olhos, porque os meus olhos falham, os meus sentimentos oscilam, mas a Tua palavra permanece firme para sempre. Hoje eu oro também por todos aqueles que carregam fardos impossíveis. Aquela mãe que ora sozinha pelos filhos que se afastaram, aquele homem que esconde sua dor com um sorriso, aquela pessoa que vive uma guerra interior todos os dias, mas ninguém sabe. Aquela família que está por um fio, mas ninguém vê. Que o Senhor se revele a cada um como o Deus que vê, o Deus que age, o Deus que transforma. Tu não estás distante, Tu não és indiferente. Tu és Emanuel, Deus conosco. E mesmo quando tudo parece silêncio, Tu ainda estás no controle. Eu oro agora pelas causas impossíveis que estão sendo apresentadas nesse momento diante do Teu trono. Pedidos que a ciência não responde, situações que os advogados desistiram, projetos que todos já zombaram, sonhos enterrados pela dor e pelo tempo. Senhor, resgata,
restaura, refaz. Tu és aquele que chama à existência o que não existe. Tu és aquele que pega o pó da terra e faz dele algo extraordinário. Tu és aquele que transforma cruz em vitória. Tu és aquele que tira a pedra do caminho ou dá força para atravessar com ela nas costas. E se for preciso, tu ainda move o céu e a terra por causa de um só. Então, eu te peço, fortalece o meu espírito, me ensina a orar com fé e a esperar com coragem. Arranca a ansiedade do meu coração, repreende a dúvida, a incredulidade, o medo e planta em mim uma confiança inabalável, uma fé que permanece mesmo quando tudo ao redor diz não vai dar certo. Me lembra, Senhor, das vezes que o Senhor já me livrou, das portas que já abriu, dos livramentos que nem percebi, das respostas que vieram quando eu já estava prestes a desistir. Porque se o Senhor já fez antes, pode fazer de novo. Por isso eu não oro com desespero, eu oro com fé. Porque mesmo que a resposta ainda não tenha chegado, o teu amor já me alcançou. Mesmo que o milagre ainda esteja a caminho, o teu cuidado já está aqui. E isso me basta. Porque antes de mudar as circunstâncias, o Senhor está mudando a mim. Está me fazendo mais forte. Está me ensinando a depender de ti. Está me lembrando que a minha história não está nas mãos do acaso, mas nas tuas mãos poderosas. Então, eu descanso. Mesmo com lágrimas nos olhos, eu descanso. Mesmo com o peito apertado, eu descanso. Porque eu sei que em algum lugar, no tempo certo, o teu milagre vai me encontrar. E quando isso acontecer, eu não vou dizer foi sorte ou foi coincidência. Eu vou dizer foi Deus. O Deus das causas impossíveis, aquele que nunca falha, aquele que não chega atrasado, aquele que ainda opera milagres. E até lá, eu sigo crendo, eu sigo orando, eu sigo adorando, porque mesmo sem o milagre, tu já és o meu Deus. Mas, com o milagre, tu serás também o meu testemunho. E se algum dia eu me esquecer dessa verdade, se eu me perder no meio das vozes que dizem que não tem mais jeito, me lembra, Senhor. Me lembra quem tu és. Me lembra o que já fizeste. Me lembra do teu poder e do teu amor. Me lembra que o mesmo Jesus que curou os cegos, que deu vozes aos mudos, que libertou os oprimidos, que venceu a morte, é o mesmo que habita em mim. O mesmo que tocou o leproso sem medo, que sentou com pecadores sem condenar, que chorou no túmulo de Lázaro antes de ressuscitá-lo, é o mesmo que ouve essa oração agora. Então, eu não vou desistir. Não importa quão impossível pareça. Não importa o que digam os relatórios, os especialistas ou o tempo. Não importa quantas portas se fecharam ou quantas vezes tentaram me enterrar vivo, porque o Senhor é aquele que tira a vida do túmulo. O Senhor é aquele que ressuscita o que já foi chamado de fim. Por isso, eu me apego ao teu nome, Jesus. Não há outro nome acima do teu. Não há outro poder maior que o teu. Não há outra voz que tenha a última palavra, senão a tua. E é nessa voz que eu escolho confiar. Ainda que tudo esteja contra, ainda que a maré esteja alta, ainda que o chão pareça ceder, ainda assim eu te buscarei. Porque enquanto eu oro, os céus se movem. Enquanto eu choro, tuas mãos me alcançam. Enquanto eu espero, tu trabalhas. E mesmo que o milagre pareça longe, a tua presença está aqui, me sustentando, me ensinando, me moldando. E isso, Senhor, é o maior milagre de todos. Por isso, antes de te pedir mais uma vez por aquilo que tanto desejo,
eu quero te agradecer. Obrigado por não desistir de mim. Obrigado por me ouvir mesmo quando nem eu sei o que dizer. Obrigado por me amar mesmo quando me sinto indigno. Obrigado por não me abandonar nas noites silenciosas. Por me carregar quando eu não tenho forças. Por ser o Deus que não se cansa. Por ser o Deus que não muda. Por ser o Deus que não falha. E que, seja qual for a resposta, seja qual for o tempo, seja qual for o caminho, que eu nunca perca a fé. Porque eu sei, o impossível não é o fim. É só o começo do teu agir. E mesmo que a minha alma grite, mesmo que eu me sinta esgotado, ferido, exausto por dentro, eu não largo a tua mão. Porque se há um lugar onde ainda existe esperança, é no teu altar, é aos teus pés, é no teu olhar que tudo vê, tudo sonda, tudo conhece. E eu sei que mesmo quando não entendo, tu sabes exatamente o que está fazendo. Então, se for preciso passar pelo fogo, que eu passe, mas não sozinho. Se for preciso caminhar pelo vale da sombra da morte, que eu caminhe, mas guiado por ti. Se for necessário perder coisas que eu achava essenciais, então que eu perca, mas não perca a tua presença. Porque nada é mais valioso do que isso. Nada vale mais do que ouvir tua voz. Nada se compara a sentir o teu toque. Nem todos os tesouros da terra, nem todos os aplausos, nem todos os sim do mundo valem mais do que um estou contigo vindo do teu coração. E se para ver o impossível acontecer, eu tiver que ser quebrado, então quebra, Senhor. Mas que nesse quebrantamento eu seja reconstruído pelas tuas mãos, porque os teus cacos são melhores do que qualquer coisa inteira construída longe de ti. Molda-me segundo o teu querer, mesmo que doa, mesmo que eu não compreenda. Retira de mim o orgulho que insiste em achar que pode sozinha. Destrói os ídolos silenciosos que construí com medo e ansiedade. E coloca de volta no trono do meu coração o teu nome, o teu governo, o teu domínio. Porque eu não quero só o teu milagre. Eu quero a tua vontade. Eu não estou aqui só porque eu estou desesperado. Estou aqui porque só em ti eu tenho paz. Tu és o Deus das causas impossíveis, mas também és o Deus dos corações quebrados. És o Deus dos dias comuns. És o Deus dos silêncios. És o Deus dos bastidores. E isso me dá segurança, porque mesmo quando eu não vejo o que estás fazendo, tu estás fazendo. Mesmo que pareça que nada se move, tu já começaste uma obra eterna dentro de mim. Então, Senhor, se a tua resposta for, espera, que eu não me revolte. Se a tua resposta for não, que eu entenda que há um propósito maior. Mas se a tua resposta for sim, que eu saiba te agradecer sem arrogância, sem achar que mereci, mas reconhecendo que foi misericórdia, graça, amor. Porque tudo vem de ti, tudo é por ti, tudo volta para ti. Hoje eu te consagro, Senhor, essa causa impossível, esse medo escondido, essa área da minha vida que ninguém vê, essa vereda que ninguém entende, essa porta que eu quero ver aberta, mas que só tu sabes se deve ser. Eu te entrego, porque eu confio, e mesmo que meus olhos não vejam ainda, o meu espírito já te adora. Mesmo que as paredes ainda estejam de pé, eu já estou marchando ao redor delas, crendo que vão cair. Mesmo que o diagnóstico diga o contrário, eu continuo crendo no teu poder de curar. Mesmo que tudo pareça parado, eu confio no teu tempo perfeito. Porque fé não é sentir. Fé é crer mesmo sem ver. Fé é obedecer mesmo sem entender. Fé é descansar mesmo no meio da tempestade.
E eu escolho a fé. Eu escolho crer no impossível. Eu escolho confiar, mesmo tremendo. Eu escolho esperar, porque sei que quem espera em ti nunca é envergonhado. Então, se essa oração subir como perfume suave diante de ti, que ela toque o teu coração, Senhor, e que enquanto o mundo me vê lutando, tu me veja adorando. Enquanto alguns dizem acabou, tu digas estou apenas começando. Porque o teu último ato sempre é melhor do que o primeiro. Tu transformas fins em começos, cinzas em coroa, pranto em dança, vergonha em testemunho. E eu creio que a minha causa impossível se tornará um dia o meu maior testemunho. No nome poderoso de Jesus, aquele que venceu a morte e reina para sempre, eu oro.